Para tudo. Para tudo agora, porque essa foi a semana mais importante do Snyderverso em anos. Talvez desde o lançamento do Snyder Cut em 2021. A Netflix saiu da compra da Warner Bros. Simplesmente do nada. O Zack Snyder foi num podcast e mandou um recado que deixou a internet inteira pegando fogo. E hoje é aniversário do homem. 60 anos do cara que mudou a DC pra sempre. Se você sair desse vídeo antes do final, você vai perder a parte mais importante. Então fica aqui e já se inscreve e deixa o like. Primeiro, feliz aniversário pro homem, a lenda, o mito Zack Snyder. 60 anos, cara. 6 décadas, velho. E, cara, o homem tá no auge. Filmando projeto novo, dando entrevista bombástica, respondendo os fãs pelo Instagram. 60 anos e mais ativo que nunca. E não é coincidência que numa semana de aniversários, de 10 anos de Batman vs Superman, 10 anos de BVS, ele foi lá e abriu o jogo completamente. Então vamos pro que interessa. E galera, essa semana simplesmente a Netflix desistiu da compra da Warner Bros, cara. Eu não tô acreditando. Meu Deus do céu, que loucura. Pra quem? Pra Paramount simplesmente assumir o lugar e comprar por 111 bilhões. A galera simplesmente enlouqueceu nas redes sociais. Uns com medo, outros comemorando e outros sem entender absolutamente nada o que isso significa pro Snyderverso e pro resto das franquias da Warner. E foi exatamente nesse momento que o Zack Snyder apareceu no podcast Happy, Sad, Confused do John deixa eu até ler o nome dele, Josh Horowitz, né? Eu já reagi a essa entrevista aqui, só pra avisar vocês, e ela vai sair em breve no canal. E o que ele falou, cara, nessa entrevista mudou tudo, mudou o game, mudou o jogo, entendeu? Porque perguntaram pra ele diretamente: o Snyderverso pode continuar? E a resposta dele foi essa: eu nunca diria que não tem jeito. Eu tava na jornada que criou a Liga da Justiça. E se você tivesse no meu lugar, houve inúmeros momentos muito sombrios, em que não havia chance de que a minha versão existisse. Não vai existir. Não pode. Custo, política, tudo tava contra. E ainda assim, existe. E galera, escuta isso, o homem tá dizendo. Uma vez já pareceu impossível e simplesmente aconteceu. Ele nunca vai dizer que não tem jeito. Mas não parou por aí. Ele foi além. Ele confirmou que a ideia de continuar a história foi discutida várias vezes, tanto em formato de quadrinhos quanto em animação. Ele disse: a gente vive num mundo onde tudo isso é possível. Animação, quadrinhos, Liga da Justiça 2 em outro formato. Ele tá pensando nisso. Ele tá falando sobre isso. A porta não tá fechada. E olha o que ele disse sobre a relação entre o Snyderverso e o DCU do James Gunn, porque isso é muito importante. Essa trilogia é um mato que simplesmente não morre. Cresce sozinho. Tem vida própria. Não tá competindo com o Superman do James Gunn. Mano, um mato que não morre. Ele mesmo disse isso. Ou seja, o Snyderverso existe independente de qualquer coisa que a Warner faça. Não precisa de permissão, não precisa de estúdio. Ele simplesmente vive. Mas teve mais uma coisa que ele falou que eu precisava comentar aqui, porque vocês merecem ouvir isso. Perguntaram sobre a fama da fanbase dele ser tóxica, etc. E o Zack Snyder pegou e olhou pra câmera e disse o seguinte, cara: vai se fuder. Ele disse isso, cara. Essas foram as palavras dele. Ele disse: vai se fuder pra qualquer um que chame os fãs dele de tóxicos. Mano, o diretor, o cara, tipo, multimilionário de Hollywood, simplesmente defendeu os fãs dele na cara dura em um podcast nacional e mundial, porque isso está viralizando no mundo inteiro. Ele lembrou que esse movimento do Snyder Cut não foi só sobre pressionar um estúdio de Hollywood a lançar um filme. A campanha arrecadou mais de $500 mil, cara, para a Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio, a ASFP, se eu não me engano. Simplesmente para homenagear a filha dele, cara, a Alton. Nós fizemos isso, rapaziada. A comunidade fez isso. Então quando tu vê alguém chamar algum fã do Snyderverse de tóxico, mostra pra ele esse vídeo. Agora, sobre a venda da Paramount, da Warner, da Netflix, que a Warner vai ser vendida pra Paramount, a galera tá com medo, certo? E eu entendo, sabe? Eu entendo realmente, tá ligado? Mas deixa eu tentar te dar uma perspectiva um pouquinho diferente. O próprio Zack Snyder disse no podcast que o Snyderverso ele opera de forma meio que independente, sabe? Sem interferir no DCU do James Gunn e as coisas que ele tá fazendo. Então não importa muito quem seja o dono da Warner. O Snyderverso ele não vive dentro de um estúdio, sabe? Ele vive aqui, na comunidade, nos fãs, em nós. E se um dia vier uma animação, um quadrinho, uma série ou até um filme, cara, de novo, não vai precisar de uma bilheteria de 800 milhões
milhões de dólares pra isso acontecer. Vai ser assim, ó. Precisa só de uma plataforma que acredite no projeto, né? E que os fãs apareçam. E a gente já provou que a gente aparece, né? Já provou pro mundo inteiro isso. Então vamos resumir essa semana histórica. A Netflix saiu da compra pra Warner Bros. A Paramount entrou e comprou. Aparentemente, porque tem que ser aprovado ainda pelos acionistas. E o Zack Snyder, praticamente no seu aniversário de 60 anos, foi num podcast, foi em rede nacional dizendo que o Snyderverso nunca vai morrer. Que já discutiu continuações, que a fanbase é guerreira e que o mato só cresce, não morre e continua crescendo. Peraí, que o mato que não morre só continua crescendo. Foi isso que eu disse? Não foi? Mas é isso que eu queria dizer. Tá falando sério, feliz aniversário, Zack. A gente tá aqui, a gente sempre teve e a gente não vai a lugar nenhum. Mas deixa nos comentários, você acredita que Liga da Justiça 2 pode acontecer em animação ou em quadrinhos? Eu quero muito, muito ler a opinião de vocês. E se você não assistiu minha reação ainda ao podcast e tá vendo esse vídeo aqui, é porque não saiu, mas calma que vai sair em breve. Fica ligado que vem aí. Mas galera, se inscreve, ativa o sininho e até o próximo vídeo.